Olá a todos, tudo bom? Meu nome é Nicolas e nesse vídeo eu quero mostrar uma ferramenta chamada Strip Silence e como que eu utilizo em algumas produções. Strip Silence basicamente é uma ferramenta que identifica os pontos fortes e fracos de um sinal de áudio, de um track de áudio, e você pode escolher se você quer fazer os cortes em relação a esses pontos, né? Separar o que é forte e o que é fraco, se você quer deletar o que é fraco e ficar com o que é forte, ou o inverso, se você quer ficar com o que é fraco e deletar o que é forte. Eu vou usar todas essas aplicações em 3 exemplos que eu separei. O primeiro exemplo é um exemplo de um track de bateria num tom. Então esse tom ele toca poucas vezes na música. Eu vou usar o Strip Silence para escolher, para ficar só com os ataques de tom e mandar todo o vazamento fora. Observação, não é uma regra isso. É um exemplo de Strip Silence, tá? Se fosse uma mixagem de bateria, depende do track, depende de tudo para eu escolher se eu faço isso ou não. Segundo exemplo, nível 2, é uma voz de podcast. Eu tenho um entrevistador falando e nos momentos onde ele ouve o entrevistado, existe o vazamento da voz, vazamento do fone de ouvido nesse microfone do entrevistador. A gente vai deletar essas partes e vai ficar com a voz limpinha, só as partes importantes onde ele fala. E o terceiro exemplo é onde eu vou usar o strip e o extract ao mesmo tempo em uma voz cantada, para separar os momentos de respiro, onde o cantor ele faz esse tipo de coisa para pegar fôlego e cantar o refrão. Vamos começar então pelo mais fácil, que é o exemplo de tom. Eu tenho aqui o track de tom, atalho para o Strip Silence, Command U, ou então eu venho aqui em Edit, Strip Silence. O Strip Silence, então, é essa janelinha aqui. Eu tenho 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é o Threshold, onde eu vou identificar qual a intensidade do sinal que vai acionar o Strip Silence. O segundo parâmetro é a duração mínima desses clipes, desses intervalos que ele vai recortar. E eu tenho um intervalo de tempo que ele coloca antes do corte do clipe e um que ele coloca depois do corte. Eu vou mostrar todos eles na prática agora. Vamos começar então aqui com o track de tom. Eu tenho 3 ataques de tom, aqui, aqui e o primeiro aqui. E esse aqui não é um ataque de tom, é só um vazamentinho, uma coisa que ele pegou a mais, que teve um vazamento no microfone de tom. Vamos ouvir essa parte aqui do vazamento, ó. Então, não é o ataque do tom do low tom, é o ataque do high tom. Ele acabou vazando um pouquinho nesse microfone. Eu não quero isso aqui. Eu vou configurar o strip para selecionar somente aqueles 3 ataques. Vou aumentar um pouquinho aqui a duração do clipe. E aqui, olha só, tá começando a picotar tudo. Isso aqui quer dizer o seguinte, que eu vou ter um picote aqui, vou ficar com um fragmento aqui. Aqui eu vou ter outro picote, esse aqui é outro fragmento. Eu vou aumentar mais o threshold, até aparecer somente os 3 pontos. Aqui ele está pegando ainda o vazamento, ó. O threshold está trabalhando mais ou menos nessa margem aqui, ó. Tipo isso aqui, ó. Ele deve estar aqui o threshold, ó. Nesse ponto aqui. Se eu aumentar mais, ele some, ó. Vou lá. Agora eu tenho só os 3 ataques de tom. O que eu preciso fazer agora? Configurar o início e o final desse clipe. Se eu recortar agora, olha o que acontece. Eu perco o início e perco o final. Fico só com esse fragmento aqui do ataque. Eu quero ficar com o espaço anterior ao ataque, para eu não perder nada de informação. E eu vou esticar esse ataque até aqui, sei lá. Vou dar uma olhada nos outros, ver como é que ficou. Beleza. Vou aumentar até um pouquinho mais aqui o final, ó. Depois eu posso editar essa cauda, posso fazer um fade out, posso recortar, posso fazer... O que eu quero agora é só mandar embora o vazamento da bateria. Se eu fizer strip, eu tenho isso aqui, ó. Olha como é que ficou. Era isso antes, ó. E depois do strip mandei tudo embora. O que resta fazer agora? Eu posso renomear esses tracks. Logo depois que tu faz o strip, tu pode vir aqui em Rename.
e aí colocar, por exemplo, aqui, ó, tom, e ele vai renomear a partir do primeiro strip, vai ser o tom 0, e depois vai ser tom 1 e tom 2. Aqui, ó. Uma coisa interessante de fazer é um crossfade. Faz aqui, ó, Command F, vai para a janela de fades e faz um crossfade para ele não fazer clique na hora que aparecer esse clipe aqui. E você pode, caso você consolide esse áudio, Shift Alt 3, tu vai perder o nome que tu fez aqui no rename. Mas caso tu queira só conservar a posição dele sem que ele mexa para lá e para cá, por exemplo, se tu fizesse aqui, ó, troquei ele de lugar sem querer, ou cliquei nele e ele vem um pouquinho pro lado. Isso aqui não é legal. Aí tu vai tirar de sincronia esse ataque. Tu faz aqui, ó, Command L. Vou fazer com todos, na verdade. Seleciona tudo aqui, Command L. Isso aqui é o atalho para lock. Ele cria um cadeadinho aqui embaixo, ó. Deve ver bem aqui embaixo o cadeadinho, ó. Esse cadeadinho quer dizer que o track tá trancado e eu não consigo mexer. Se eu arrastar ele, ele me pergunta, pô, tu vai querer mesmo arrastar? E aí eu clico em permitir e ele arrasta. Se não, qualquer modificação que eu faça, ele vai conservar essa posição, ele vai assegurar que eu não vou cometer um erro de mover esse clipe sem querer. Beleza? Nível 1, tom, tá feito. Vamos agora para o nível 2, que é a voz do podcast. Vou começar aqui do 0 de novo, ó, Command U, abrir a janela do Strip Silence, vou botar tudo em 0, e o que eu quero fazer é mandar embora esses espaços aqui, ó. Deixa eu dar um play aqui onde é o vazamento, ó. Já tô até com a voz em menos 12 pra gente ouvir, em mais 12 pra gente ouvir bem o vazamento, ó. Aqui então dá pra ouvir que tá vazando o fone de ouvido e tem uns barulhinhos aqui de, sei lá, batidinha no microfone, batidinha na mesa. Esse tipo de coisa a gente vai mandar tudo embora. Eu quero ficar só com as partes aqui escuras, ó. Isso. Então vamos lá. Faço strip, aumento aqui o threshold. Olha o que acontece quando eu tenho uma duração mínima de clipe baixa aqui, ó, quando tá bem picotado. Ele vai criar um recorte, até nos momentos onde eu não quero, ó, entre uma palavra e outra. A partir do momento que eu aumento isso aqui, ó, eu mando embora. E aí eu fico com os recortes mais precisos e mais interessantes. Ó. Aqui eu ainda tô com o recorte de uma maneira que eu não quero. Ó. Isso aqui eu resolvo com threshold. Ele tá pegando esses barulhinhos de batida de mesa, talvez essa coisinha aqui da boca, sabe? Vou aumentar mais um pouquinho, sumiu. Sumiu, mas ele começou a fazer picote no meio aqui porque o tamanho de clipe ainda tá muito pequeno. Eu vou aumentar mais o tamanho de clipe. E eu acho que era isso, ó. Então é um compromisso entre threshold e duração de clipe. A partir do momento que tu encontrar esse equilíbrio entre os dois, tu pode pegar e passar para configurar o momento do início do clipe e do final do clipe. Como é podcast, não tem aquele compromisso do ataque da percussão, do início e final de frase. Tu pode ser um pouco mais generoso aqui, ó, colocar um pouquinho mais. Aqui no final também tu pode botar um pouquinho mais. Então ficou assim, tá bem configurado. Eu não tô pegando esse barulhinho aqui, ó. Se eu aumentar aqui a waveform, ó, eu tenho aqui uma batidinha de microfone, ó. Tô mandando isso embora, não tô pegando. Faço strip e foi tudo embora. O que resta fazer agora? Crossfade. Posso fazer o rename se eu quiser. Colocar aqui voz do podcast. Ele renomeou como podcast voice 0, podcast voice 1, aqui 2. E aí eu venho aqui, ó, Command L, faço lock e nada disso aqui vai mexer, ó. Maravilha, nível 2 passado, vamos agora para voz cantada, que é o mais complicado, e eu vou usar a ferramenta Distract e Strip. Primeira coisa que eu faço, nessa voz aqui, eu quero criar duas cópias. Alt Shift D uma vez, Alt Shift D de novo. Eu vou renomear essa voz aqui como voz Stripe. O próximo eu renomeio como voz Extract. Eu vou fazer um grupo entre esses dois caras aqui, vai ser um grupo só de mix. Então, quando eu fizer solo, ele vai solar os dois. E eu consigo fazer um AB entre a voz sem tratamento e a voz com os tratamentos de Stripe. Vamos começar ouvindo, então, essa voz limpa.
O que eu quero mandar embora é esse tipo de coisa aqui, ó. Essas respiradas que, se eu aumentar bem a waveform, eu vejo que aqui entre uma palavra e outra, ele respira. Esse tipo de coisa. Então aqui ele vai cantar, ó. Dans tout ce bonheur de partout, dans tout ce bonheur un peu flou, dans tout ce bonheur qui rend... Aí tu me diz, pô, Nicolas, isso aí não é grande coisa, cara. Olha só, não tem nada demais nisso aí. Olha só, vou botar um compressorzinho aqui. Vou botar ele aqui pra voz e tal, vou deixar no auto gain. E vamos ver como é que soa. Dans tout ce bonheur de partout, dans tout ce bonheur un peu... Já fica mais na cara, fica mais evidente. Vamos passar para um próximo nível agora. Vou botar um reverbzinho também, ó. Vou pegar esse Arturia aqui, vou baixar um pouquinho aqui o dry wet. E olha como fica. Dans tout ce bonheur de partout, dans tout ce bonheur un peu... Vou copiar esse tratamento aqui, vou deixar em bypass. E vamos fazer o strip. Seleciona, Command U, vou baixar aqui o início e final do clipe. E vou configurar o threshold para ele começar, por exemplo, aqui, ó, para ele pegar uns fragmentos tipo isso, ó. Isso. Aumenta mais. O início aqui do clipe, ó, vou baixar e ele vai realocar. Aqui ele tá com tamanhos de clipe ainda muito curtos, ó. Vou aumentar um pouquinho. Quero um pouquinho maior. Talvez isso, ó. Vamos ver o que muda. Se eu recuo um pouco, aumenta. Tipo isso, talvez. Vamos ver como é que ficou com todo mundo, ó. Então é mais ou menos isso, ó. Eu tenho aqui esse gominho aqui de áudio. Aqui eu tenho a parte onde ele vai fazer o strip. Maravilha. Pra mim tá perfeito. É isso aqui. Eu preciso configurar agora o início e final do clipe. Aqui. E aqui. Tipo isso, ó. Aumenta um pouquinho o final do clipe, um pouquinho mais, talvez. Vou baixar um pouquinho o tamanho do clipe. Cheguei aqui num bom compromisso, ó, entre início e final do clipe. É mais ou menos isso que eu quero. E em vez de eu fazer o strip nesse track, eu vou fazer nesse aqui, ó. Faço strip aqui e faço extract aqui. O que aconteceu? Eu fiquei só com as respiradas num track separado e só com a parte boa da voz no outro track. Vou fazer agora um crossfade. E vamos ouvir essa voz agora, a voz do tratamento, com o volume um pouquinho baixo aqui, o volume da respirada. E a gente vai fazer um AB com a voz sem tratamento. Dans tout ce bonheur de partout, dans tout ce bonheur un peu flou, dans tout ce bonheur qui rend... Aqui já foi embora a respirada. Ela tá lá no fundinho, mas não é uma coisa gigante. Aqui agora o outro, ó. Dans tout ce bonheur de partout, dans tout ce bonheur un peu flou, dans tout ce... E isso fica muito evidente quando a gente coloca o tratamento. Lembrando que é o mesmo tratamento, eu só copiei os plugins de um track para o outro. Voz sem tratamento, só com o compressor e reverb, mas sem o tratamento de stripe. Dans tout ce bonheur de partout, dans tout ce bonheur un peu flou, dans tout ce bonheur... Agora com o stripe. Dans tout ce bonheur de partout, dans tout ce bonheur... Aqui ficou demais, né? Vamos botar em 0 isso aqui. E a única diferença é que as respiradas, elas não estão passando no compressor e não estão passando no reverb. Elas estão limpinhas. Tá um pouquinho mais limpo o track. Vamos ver como é que soa. Dans tout ce bonheur de partout, dans tout ce bonheur un peu flou,
dans tout ce bonheur qui rend fou. Amer et brisé, paralysé par tout ce bonheur de partout, par tout ce bonheur un peu flou. Então beleza, aqui eu fiz rapidinho, foi a primeira tentativa, a primeira configuração. Se eu achei que é um pouquinho demais, eu posso voltar lá e aumentar um pouquinho mais a cauda ali do final do clipe para não cortar tão brusco. Eu posso trabalhar um pouco mais aqui no tamanho do crossfade. Quando eu faço o crossfade aqui eu posso mudar os milissegundos, o tipo de curva, né? Posso usar uma curva aqui um pouco mais suave aqui para aguentar um pouquinho mais a duração do clipe. Isso aí são escolhas que a gente faz. A ferramenta de Strip Silence, ela é essa. Tem uma outra coisa que dá de fazer, que é só separar o clipe, né? Posso vir aqui em separar, ele vai criar os cortes, mas não vai deletar nada. Eu não uso muito essa ferramenta, eu uso mais o Strip e o Extract. Dá pra fazer esse tipo de coisa com snare, dá de fazer com kick, dá de fazer com tom, dá de fazer com voz, dá de fazer com guitarra, pra tirar parte do ruído de fundo, dá de fazer com um monte de coisa, né? Dá de fazer com a voz de uma maneira um pouco mais, tipo, a gente fez com um podcast, mas uma voz cantada, na hora que tem um solo. Não precisa ir lá e recortar certinho onde é que é o solo. Faz o strip ali e tu já vai mandar tudo embora na hora. É super rápido de fazer esse tipo de edição. Beleza? Curtiram? Ativa o sininho, se inscreve no canal, confere os próximos vídeos e até a próxima. Valeu!